Sabe aquele teu amigo que te pede grana emprestada e você nunca sabe quanto emprestou, por que emprestou, quanto ele vai pagar? Meu nome é Wellison e hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente pode fazer um app pra controlar esses dinheiros emprestados que a gente vai emprestando aí pros nossos amigos. Eu vou mostrar aqui como a gente vai fazer o app cobrador. Então, primeiro ao uso, né? Imagine o cenário aqui que você empresta dinheiro para um dos seus amigos que pediu esse dinheiro aqui. Então você pegou e emprestou. A gente vai colocar uma variável. Sempre que você emprestar, agora você vai cadastrar no aplicativo. Ah, emprestei para tal fulano, em tal data, tal valor. E aí, como isso vai funcionar, né? A gente vai fazer esse aplicativo baseado em Google Planilhas. Então os dados são seus, e aí a gente vai pegar esses dados que vão estar armazenados no Google Planilhas e vamos criar um app sheet. Totalmente free, galera. Totalmente de graça você criar esse aplicativo aqui, bem fácil, vou mostrar. Você vai criar esse aplicativo usando o Google Sheets, que é nada mais nada menos que um formulário que você vai gerenciar esses dados que está aqui na planilha. E tudo isso vai estar armazenado aqui dentro do nosso Google Drive. Então bora lá? Primeira coisa para a gente organizar o nosso projeto, a gente vai criar uma pasta no Google Drive. Então eu vou chamar aqui de App Cobrador, beleza? Dentro dessa pasta a gente vai criar agora aquela planilhinha que eu mencionei aqui, ó. A gente precisa dela para armazenar nossos dados. Então vou clicar com o botão direito, vir aqui em planilhas do Google, e ele já vai me criar uma planilha aqui, que eu vou renomear ela, eu vou chamar ela de base de dados cobrador. E aí a gente vai definir algumas coisas da nossa base de dados. A primeira, a gente vai criar uma página aqui embaixo e vai chamar ela de valores. A gente vai ter duas páginas, na verdade. A primeira a gente vai chamar de pessoas, que vão ser as pessoas que a gente vai anotar no aplicativo. E a segunda a gente vai chamar de valores. Esses valores vão ser o que vai ser movimentado entre eu emprestar, a pessoa pagar, eu ter tudo isso anotado. Então, na nossa tabela aqui de pessoas, a gente vai ter três coluninhas: ID, nome e foto, para a gente identificar quem que é essa pessoa aí pelo nome e pela foto. E na tabelinha de valores aqui, a gente vai ter algumas coluninhas também. Vai ser a minha de ID, pessoas, para fazer referência a outra tabela lá para a gente saber, o valor, a data, uma descriçãozinha, né, para a gente lembrar por que a gente prestou essa grana, e o tipo, que vai ser nada mais nada menos do que eu falar aqui se o cara deveu ou pagou. Esse vai ser nossos dois valores aqui dessa coluninha. Depois de feito isso, depois de a gente ter essa estrutura básica aqui da tabela, a gente vai fazer uma coisa bem simples. Aqui no Google Planilhas, a gente vai vir aqui até extensões e vamos ir até aqui App Sheet e depois criar um app. A gente clica e a gente espera esse processamento aqui, ele vai criar um app inicialmente pra gente. Então ele está criando aqui o aplicativo baseado lá na nossa planilha. Você vai ver que vai vir umas coisas automáticas já. Então se a gente observar aqui, a gente já tem um aplicativo onde a gente já pode interagir aqui, ó. Eu clicando aqui eu posso cadastrar uma pessoa já, mas veja que não tem a parte de valores e nada do tipo. Por isso que a gente vai customizar ainda mais. Então a gente vai clicar aqui nesse botãozinho azul aqui, ó, Customize with, aí ele vai aparecer essa tela aqui. Antes da gente começar, vamos dar uma explorada nessa tela aqui para quem nunca viu o AppSheet. Então nessa parte lateral aqui, a gente vai ter alguns menus que a gente vai utilizar, outros a gente não vai utilizar para esse caso de hoje. Então o primeiro deles é a base de dados. Aqui é onde faz referência às nossas tabelas lá do Google Planilhas. Então a gente voltar aqui no Google Planilhas, olha, essas duas tabelas vão estar referenciadas aqui. Na verdade, aqui só tem uma, a gente vai ter que colocar a outra posteriormente. Depois dessa parte, aqui no segundo botãozinho, onde a gente faz as nossas visualizações, as nossas telas. Imagine que é a parte da frente do nosso aplicativo, onde a gente vai criar todas as nossas telas. Então, veja que a gente já tem uma tela que chama pessoas aqui, ó, na navegação primária. E aí os restantes a gente não vai utilizar, mas seriam automações, robozinhos, que aí você pode explorar depois em algum momento. Antes da gente começar, vamos pegar e vamos importar aquela base lá, que ela não está importada aqui, só de valores. Então, vou clicar aqui no maisinho, e aqui vejo que ele já me dá uma sugestão. Add Table Valores, que é a tabela que está faltando lá. Ele já é bem esperto o suficiente para me falar, já está faltando, então vamos colocar. Mas você também pode vir aqui pelo Google Sheets e colocar manualmente, procurando lá sua tabela, se não aparecer aqui. Então eu vou clicar aqui em Add Table Valores, e aí eu vou deixar da maneira que está aqui, e só vou apertar aqui no botão de Add to App. Beleza? Ele vai adicionar a tabela, e a gente vai precisar fazer algumas alteraçõezinhas nela antes da gente começar. A primeira alteração que a gente tem que fazer é aqui na tabela de pessoas, a gente marcar aqui onde está Label, a gente vai colocar o nome e a foto. E aí a gente vai tirar o ID aqui, beleza? Então se a gente for aqui adicionar primeiro uma pessoa, ó, vamos adicionando e vamos testando, vamos criando e testando, que é exatamente para isso que serve o AppSheet. No momento que você está criando, você já vai testando. Então eu vou adicionar primeiro aqui uma pessoa. Então, né, o nome dela vai ser Joana, e aí... Ah, antes disso eu vou configurar meu campo aqui
de foto, para ele ser do tipo imagem. Então, eu vou voltar lá na nossa data, na nossa base de dados de pessoas, e aqui no campo de foto, eu vou clicar e vou transformar ela em imagem. Beleza? Perceba que o ícone já até mudou aqui, eu já vou poder colocar a minha imagem, olha só. Então, eu vou adicionar aqui a Joana. Beleza? E agora eu vou salvar. Vejam que eu já tenho uma entrada da Joana, olha só que legal. E baseado nessa entrada, eu vou poder adicionar transações, né? Conforme eu vou emprestando dinheiro, essa pessoa empresta dinheiro para mim, eu vou adicionando. Deveu ou pagou, e aí vou correr no fluxo. Mas para isso eu vou ter que criar outra tela. Que aí eu vou ter que criar a tela de valores, para mim ver esses valores que eu vou cadastrando. Aí eu vou clicar aqui nesse botãozinho que tem o celularzinho, em Views. Já tenho aqui, vejo que quando eu adicionei a tabela, ele pegou e já colocou para mim a telinha de valores. E aí, para dar uma refletida aqui no app, você sempre clica aqui em salvar, que ele aparece aqui. Então vejo que eu já tenho minha tela de valores aqui. E de pessoas. O meu registro de pessoas não está aparecendo, eu vou clicar aqui em atualizar para ver se ele aparece. Aparentemente não foi salvo, vamos registrar de novo. A Joana aqui, então eu vou clicar aqui na imagem, vou colocar a Joana. Salvei, vou aqui sincronizar, né, para ele salvar lá na nossa planilha. E aí vocês vão notar aqui, ó, coloquei a Joana, tem uma imagenzinha. Já podem ver aqui, ó, já tem uma entrada da Joana, ó, e já tem a foto dela armazenada. Essas fotos, elas são armazenadas lá no Google Drive. Então, se eu atualizar a pastinha que a gente criou aqui, você vai ver que tem um repositório de imagens aqui, ó. Então, se eu abrir, ó, a foto da Joana aqui. Beleza. Depois que eu tenho minha entrada da Joana, eu já tenho minha tela de valores, eu vou personalizar esse formulário aqui. Então, eu vou clicar aqui na tela de valores, no maisinho, e vou ver como que tá aqui e o que eu preciso melhorar. Olha, veja uma coisa, a pessoa, ela tá como campo de texto. Não é isso que eu quero, né? Eu quero selecionar as pessoas que estão lá na outra planilha. O valor eu também posso inserir texto aqui. E não é isso que eu quero só que se insira números. A data também eu vou ter que formatar para inserir somente datas. E a descrição aqui, tá certo? E aqui o tipo é para ser do tipo lá para mim poder selecionar entre deveu e pagou para a gente ir registrando. Então bora lá. Aqui em data, eu vou ir até a tabela de valores, clicando aqui na lateral esquerda. E aí a primeira coisa que eu vou fazer, aqui onde está escrito pessoas, eu vou fazer referência à minha tabela pessoas. Então vou clicar lá e aí ele vai pedir para mim selecionar uma tabela de fonte. E aí eu vou clicar que minha tabela de fonte vai ser de pessoas. Beleza, depois que eu fiz isso, eu vou dar um done aqui e aí eu vou clicar em save aqui para refletir essas atualizações. Então veja que aqui agora, ó, eu já posso selecionar a Joana, olha só. Então, essa transação que eu vou cadastrar vai ser para a Joana. E agora eu vou aqui ver a minha parte de valores. A minha parte de valores vai ser do tipo preço. Então, eu vou ter que procurar aqui price. Ó. Coloquei na listinha. Veja que ele já veio aqui, já formatou. Vou dar uma salvada para explicar. E agora a minha data. Na minha data, eu vou colocar do tipo somente data, sem data time, porque não é relevante para mim o tempo, somente a data. Então, vou vir até aqui a data, date aqui, ó. Perceba que ele já vai estar aparecendo aqui para mim selecionar. Olha só a data. Só que eu não quero ficar selecionando. Toda vez que eu clicar, tem que ficar selecionando. Então, eu vou definir um valor. Sempre que eu inicio uma nova entrada aqui, ele já vai vir com o valor default para mim, que é exatamente o dia de hoje. Então, se eu clicar aqui, ele já vai vir com o valor default. E para isso, eu vou ter que vir aqui em data. E aí, aqui onde tem um lapisinho, eu vou clicar. E aí, eu vou procurar aqui em autocompute. E aí, aqui, eu vou clicar, eu vou preencher aqui o campo de fórmula de initial value, que é onde eu vou colocar um valor inicial. E aqui nesse valor inicial, eu vou colocar uma formulazinha que chama null, que é de agora. Então, deu um done. Então, eu vou dar uma salvada aqui, ó. Então, perceba que agora, sempre que eu iniciar um formulário novo, a minha data de hoje já vai ser definida automaticamente. Não vou precisar ficar selecionando para isso daí. E aí, eu tenho que mudar mais algumas coisas. O meu campo de descrição, eu quero que ele seja do tipo long text. Porque pode ser que eu queira escrever um textão lá, a pessoa me emprestou por tal motivo e não sei o quê. Então, eu vou fazer um textão. Long text, beleza. E aí, o meu tipo, ele vai ser do tipo enum, porque aí ele vai ser baseado em dois valores, deveu e o valor pagou. E aí eu vou dar um done aqui, e aí eu vou clicar aqui em salvar para ele dar uma atualizada no meu aplicativo aqui. Beleza, já vejam que eu tenho dois botõezinhos aqui, ó, deveu e pagou, que eu posso selecionar. Mas eu também quero que isso seja selecionado por definição o deveu, porque geralmente é o que eu vou cadastrar pessoas que estão me devendo. Então eu vou vir aqui até o lapisinho no tipo, e aí a parte de autocompute e inicial value, eu vou colocar aqui para ser, entre aspas, duplas, deveu. Então, ele vai definir esse valor sempre de primeira. Então, se eu vier aqui, ó, criar um formulário novo, deveu já está selecionado, tá vendo? Vamos salvar. Salvei, meu app está quase pronto. Agora eu preciso dar uma personalizada nisso aqui, né, que está muito cru. Vamos pegar e vamos inserir
uma nova tela de gráfico para a gente acompanhar os valores, né, de forma mais visual. Então eu vou ter aqui a parte de visualizações, de views, e aí eu vou clicar aqui no maisinho para adicionar uma nova view. E aí ele pode dar umas sugestões aqui de views que eu quero fazer. Eu vou clicar aqui no botão azul para criar uma nova view. Beleza, eu vou chamar ela de gráfico. Essa de gráfico eu vou colocar aqui do tipo chart, que é o de gráfico. E aqui para baixo eu vou selecionar meus valores. Então eu vou adicionar aqui uma coluna, que ela vai ser o nome da pessoa, Joana. E aí eu vou adicionar uma outra coluna, que agora eu vou ter que criar essa coluna, que vai ser a coluna de total. Porque eu vou ter que sempre ficar subtraindo o valor que ela tá me devendo do valor que ela já me pagou, para sempre ter o saldo atualizado. Então, para isso, a gente vai até aqui na nossa data, e aí em pessoas, a gente vai criar uma nova coluna virtual. Então, depois que eu criei em pessoas, eu vou clicar aqui no maisinho para adicionar uma coluna virtual. Eu vou chamar ela de total. E aí eu vou colocar a seguinte fórmula aqui no total. Primeiro vai ser uma soma entre a seleção. Então, eu vou colocar sum selected. E aí o que eu vou selecionar? Eu vou selecionar na minha coluna na minha tabela de valores, o meu valor. Depois que eu fiz isso, eu vou dar uma vírgula aqui e vou falar. Eu vou selecionar esses valores somente onde o tipo é devil. Vou abrir aqui um end entre parênteses. E aí eu vou colocar. Primeiro eu vou ter que fazer referência à minha pessoa, né? E essa pessoa ela vai ser igual a this row, que é para indicar que é essa linha. A linha da entrada, ela vai ter que ser igual à pessoa. Então eu vou pegar só as linhas que me interessam. E aí eu vou colocar ponto o ID aqui. Depois disso, no meu end, eu vou adicionar outro parâmetro. Que eu quero filtrar onde a coluna de tipo é igual a devil. Então eu vou colocar tipo, entre aspas duplas, devil. Beleza. Depois disso, eu vou subtrair, vou colocar um símbolo de menor aqui. E aí eu vou subtrair a mesma coisa, só que a única diferença que vai mudar aqui é que em lugar de dever eu vou colocar pagou. A gente vai ter uma estrutura desse tipo aqui, onde a gente vai ter uma soma entre todos os valores de deveu para cada pessoa e outra soma entre todos os valores de pagou para cada pessoa aqui. E aí a gente vai subtrair um pelo outro. Com isso a gente vai salvar aqui e veja o que refletiu. Se der erro, a gente vai fazer uma pequena alteraçãozinha aqui na tabela de valores. O tipo, ao invés de a gente definir por enumList, a gente vai colocar enum somente. Que aí funciona tudo bem a nossa fórmula lá. Beleza, depois de feito isso, vamos voltar aqui para o nosso gráfico. Vou clicar aqui no lapisinho, Edit View. E aqui no nosso gráfico a gente vai colocar aqui, ó, uma soma, ou total, tanto faz, porque eu já estou fazendo a soma, do total. Então veja que aqui, ó, Joana não tem nenhuma entrada ainda, mas eu vou colocar agora valores. Então eu vou clicar no mais, vou adicionar aqui a Joana. Então ela tá me devendo aqui R$50 na data de hoje. Comprei um bolo. E ela deveu aqui, cadastrei. Vamos dar uma olhada no gráfico? Olha só, meu gráfico já subiu. Vamos adicionar mais pessoas aqui nesse aplicativo. Clicar aqui em pessoas, no maisinho. Vamos colocar o João agora. Vamos colocar a foto aqui do João. Veja que o total aqui ele tá vazio. Vamos salvar. E agora eu vou entrar com valores para o João. Então vou selecionar aqui o João, ó. Veja que a fotinha já carregou também. Então o João me deveu 20. Paguei o Uber. E eu salvei aqui. Beleza. Então o João me deve 20 e a Joana me deve 50. Já consigo visualizar isso aqui. Mas vamos deixar esse aplicativo um pouquinho mais bonito. Em valores, vamos dar uma personalizada aqui. Vamos selecionar aqui a tela inteira, ó. E vamos editar essa view. E aí vamos agrupar esses dados vamos aqui em Group By, e vamos agrupar eles por tipo. Então tudo que foi devido e tudo que foi pago já, a gente vai dar uma agrupada aqui. Eu também quero mudar aqui, ao invés de ser ID, eu quero colocar outra coisa. Então primeiro, ele vai ser a pessoa. Então veja que já tem a pessoa aqui. O segundo valor vai ser aqui o valor. E o terceiro aqui, vamos colocar a data, que foi essa transação. Então a gente consegue acompanhar. Vamos inverter aqui, ó. Vamos colocar o valor aqui e vamos colocar a data aqui para ficar mais legal. Beleza, vou dar um save aqui. Certo? A gente já consegue visualizar aqui as entradas. Vamos fazer a mesma coisa em pessoas. Vou trocar esse ID aqui, ó, pelo total. E aí eu vou conseguir ver aqui. Então se eu abrir a Joana, ó, aqui embaixo eu consigo ver também os valores relatados. Se eu clicar aqui em View, eu consigo ver todos os valores que a Joana já me deveu, já me pagou. Então, eu consigo ver o valor aqui, o meu gráfico. Vamos dar uma personalizada nesses ícones aqui, ó. Vou clicar aqui sobre o lapisinho. É bem intuitivo aqui, você sempre vai clicando sobre os lápis e aí isso vai funcionando. E aí eu vou ver aqui até display e vou procurar aqui o meu graphic. Vamos colocar aqui esse daqui de pizza, beleza. Pessoas, a mesma coisa. Eu vou clicar em display, people e valores, eu vou colocar aqui um símbolo de dinheiro. Um display de novo, money, legal, cadê um dinheiro legal aqui? Vou colocar esse daqui mesmo.
Beleza? Vou dar um save. Então, beleza, a gente já tem um aplicativo construído aqui, onde a gente pode adicionar valores que as pessoas nos deveram. Mas vamos ver a parte do pagamento, se está funcionando bem também. Então, imagine que hoje a Joana me pagou aqui os 50 reais. Então, vamos adicionar aqui, ó, Joana. Então, a Joana não me pagou 50 não, ela me pagou 40. Na data de hoje, vou colocar que pagou. E aí eu vou selecionar aqui o pagou. Você tem que selecionar o pagou para acontecer a subtração lá depois. Vou dar um save, olha só, já classificou aqui. E vamos olhar no meu gráfico. Olha só, a Joana tá me devendo 10 agora, porque ela pagou 40. E ela tá me devendo 50, então ele fez a subtração certinho. Então, sempre que uma pessoa te pedir dinheiro, você vai anotar no aplicativo e vai firmar um acordo com essa pessoa. Olha só, vou anotar aqui esse dinheiro que você tá me emprestando, que eu tô te emprestando, aliás, ou vice-versa, também você pode anotar, vai ficar o saldo negativo. E aí vocês firmam um acordo para depois visualizar. Olha, de acordo com o aplicativo aqui, você tá devendo por tal motivo, em tal dia, você não pagou. E aí vocês vão acordando isso daí. Pode até colocar registros de foto nesses valores aqui, no dia da pessoa te dando dinheiro para pagar e coisas do tipo. Eu vou deixar esse aplicativo, esse template, esse aplicativo no modo template aqui para vocês na descrição. Então é só vocês pegarem, se vocês não quiserem desenvolver, é só vocês pegarem e duplicarem ele e começar a utilizar com o seu Google Drive normalmente. E aí, é legal vocês comentarem aí se vocês vão usar, o que acharam, se precisa de mais implementação ou coisa do tipo, a gente faz outro vídeo e implementa mais coisas aí, beleza? Muito obrigado a todos aí por ter assistido esse vídeo e até breve.